Glória a Deus. Aleluias. Quero convidar aqui à frente o irmão Adilson Nicomedes para estar orando e nós vamos iniciar este trabalho. Ele vai estar orando e nós vamos, logo após, louvar ao Senhor com hinos da nossa harpa cristã. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos iniciar esse culto, fazer oração para que Deus continue nos abençoando. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, uma vez mais, estamos aqui na Tua casa, meu Senhor, nesta noite, para engrandecer o Teu santo nome, meu Deus, e pedir ao Senhor, meu Deus, nesta noite, que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, essa igreja, esse ministério, meu Pai, o pastor dessa igreja, meu Pai, todos os irmãos dessa igreja, Senhor. E que o Senhor venha, meu Deus, nesta noite, usar o Teu servo, que for pregar a Tua palavra, as pessoas que for louvar o Teu nome, Senhor, que o Senhor usar cada um, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Esteja conosco, meu Pai, nesta noite, meu Deus, fala com a Tua igreja, Senhor, que precisamos de mais ouvir a Tua palavra, Senhor. Jesus, abençoa, meu Deus, todos aqueles que estão enfermos nesse momento tão difícil que estamos passando, Senhor. O Senhor conhece as necessidades de cada um, Senhor. Abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, certo, nas bênçãos do Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Vamos louvar ao Senhor com hinos da nossa harpa cristã? Está uma chuva maravilhosa lá fora, que Deus mandou para nós. Então nós vamos louvar ao Senhor com o hino de número 1. A chuva está lá fora e aqui nós vamos pedir ao Senhor chuva de graças para cada um de nós. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. De plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente Teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo precepto.
chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O hino de número 46. Um pendão real vos. Um pendão real vos entregou, Rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendem, mas chamou para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já os densos batalhões do grande usurpador. Declarei-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostra, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e a seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Vamos ficar de pé. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia, glória a Deus. Então vamos ouvir a leitura. A irmã Jane Moreira fazer a leitura desta noite. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E eu quero ler para a nossa meditação nesta noite o Evangelho de João, capítulo 21, capítulo 21, do 1 em diante. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Didimo,
e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disseram-lhe: Simão Pedro, vou pescar. Dize-lhes: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois é já, e não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: e o Senhor? É o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E nesta noite nós estamos aqui nesse culto de ensino bíblico e cremos que o mesmo Jesus está conosco. Amém. Queridos, quando a gente vê algumas leituras bíblicas, por exemplo, esta, nós temos mais certeza o quanto nosso Deus é poderoso. Até mandar um peixe para tal lugar para que ele fosse apanhado. Até isso, até essas coisas o nosso Deus pode fazer. Porque Ele é dono de tudo. Dono da minha vida, dono da sua vida. E nesta noite nós queremos pedir ao Senhor que venha guardar a cada um dos irmãos. Que venha proteger a cada um dos irmãos. Os irmãos que estão nos assistindo nesta noite. Nós queremos pedir ao Senhor que cubra a sua vida, que te guarde, que te proteja. Nesta noite nós estamos aqui para aprender a palavra de Deus, mais e mais, com essa leitura maravilhosa, e com o restante do trabalho que será de ensino da palavra de Deus. Nós queremos dizer aos irmãos que estão nos assistindo, o nosso Deus estará nos protegendo. Os irmãos concordam comigo? A palavra de Deus nos diz que se 2 ou 3 concordarem aqui na terra, será concordado nos céus. Altíssimo, eterno e soberano Deus, estamos na Tua presença nesta noite. Pai, somos gratos a Ti pelo privilégio em que o Senhor tem nos dado de estar na Tua casa. Muito obrigado, Jesus, por esta palavra que ouvimos neste momento. Sabemos que o Senhor é dono de tudo. O Senhor que coordena, Pai, até as direções onde os peixes devem seguir. O Senhor coordena tudo. O Senhor é o nosso Deus soberano sobre nossas vidas. Por isso queremos pedir ao Senhor, proteja cada irmão, ó Pai, dos que estão aqui presentes, dos que estão em seus lares, ó Pai, aqueles que não podem estar na Tua casa. Nós queremos pedir a Tua proteção, porque somos carentes e dependentes de Ti.
Pai, nós te louvamos, ó Pai, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é grande e maravilhoso para com cada um de nós. Em nome de Jesus te agradecemos, Pai. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor. Um cântico novo, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas, porque Ele faz maravilhas. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Aleluias, Ele faz maravilhas em nossas vidas, em nosso meio. Neste momento estaremos ouvindo, é o trio ou o quarteto? Moreira. Quarteto, Moreira. Está faltando então, ué. Cadê o Efraim? Ah, está no banheiro. Assim que ele terminar, ele vem. Então, vocês estarão louvando ao Senhor e nós vamos adorar ao Senhor com os dízimos e ofertas. Queremos avisar os irmãos que estão em seus lares que nós estamos recebendo a sua oferta, né? Nós queremos que você seja abençoado, você semeando a semente. Uma semente você não pode engolir, você tem que plantar na terra fértil. E aqui é a terra fértil, onde você vai semear, né? Você plantando, você vai colher, em nome de Jesus. E o dízimo é o mandamento do Senhor, para quem tem fé, né? Para quem tem fé, você vai entregar o seu dízimo na casa do Senhor. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino da harpa de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei sua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor.
oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos, chegou em minhas mãos um pedido de oração. Eu quero convidar o nosso irmão Leonardo para estar orando. Pedido de oração em favor da nossa irmã Anita e seu esposo Francisco e seus filhos e filhas. Que Deus abençoe toda a família Chaves de Oliveira. Também o senhor Natalício e sua esposa Joiva e Marlene e Edinho. Talvez você que está nos vendo, ou os irmãos aqui na igreja, pergunta por que esses pedidos de oração? Se as pessoas mandaram, é porque eles sabem que nós estamos aqui nesta noite para orar por eles, pedindo a um Deus que tudo pode, que tem poder em suas mãos. Ele pode tudo, Ele é soberano sobre nossas vidas. Por isso nós estaremos orando nesta noite, pedindo ao Senhor em favor deste pedido aqui. E eu creio que cada um dos irmãos tem um pedido aqui nesta noite, amém? Pode se manifestar neste momento, né? Eu tenho um pedido especial, eu tenho agradecimentos, e eu sei que o nosso Deus estará nos atendendo nesta noite. Eu quero pedir a todos para se colocar de pé. E o irmão Leonardo vai estar orando nesse momento. Logo após o nosso pastor já chegou, eu estarei retornando o trabalho para ele. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Para nós também é motivo de muita alegria, irmãos, estarmos aqui nesta noite. Nós vamos estar orando por esses irmãos e Deus é poderoso para responder às nossas orações. Amém, irmãos? Senhor Jesus, graças te dou, ó Pai, por estar aqui nesta noite na sua presença, meu Senhor. Deus, eu sou privilegiado, meu Deus, porque o Senhor me trouxe aqui esta noite pelo seu amor infinito, meu Pai. Meu Deus, nós sabemos, ó Pai, que nós não fizemos nada de agradável, meu Deus, para ser amados por Ti. Mas o Senhor nos amou pela sua infinita graça, sua infinita misericórdia, meu Pai. Meu Deus, e nem lançamos diante de Ti nenhum benefício para que o Senhor nos ouça nesta noite, meu Pai. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu invoco o Teu santo nome, Senhor, em favor dessas vidas, ó Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos, cada irmão, cada irmã que está, Senhor, com seus pedidos diante da sua presença, meu Deus. O Senhor conhece os seus filhos, o Senhor conhece as necessidades dos seus servos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, somente em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos a Ti nesta noite, ó Pai, pelos seus filhos, ó Deus querido. Venha mudar, Senhor. O Senhor conhece o íntimo, o Senhor conhece as necessidades dos seus servos. O Senhor conhece, meu Deus, a súplica da sua serva. O Senhor conhece, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, nós invocamos o Teu nome, meu Senhor, com toda a fé dos nossos corações. Meu Deus, nós Te suplicamos, ó Pai, certos da vitória, nós Te agradecemos, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus. Aleluias, graças a Deus. Amém. Aleluias. Paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nesta noite, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, amém? Com muita alegria, Deus nos concedeu esta terça-feira. Nós estamos com os cultos reduzidos, mas não impedidos de glorificar o nome do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Rogerinho, não cantou hoje não, Rogerinho? A irmã não veio para te ajudar. Quinta-feira, eu vou pedir a Janice para vir, para louvar junto com você, viu? Se a Janice não louvar, a Jane louva junto com você. Amém. Glória a Deus. No final você louva a Deus, então, com a Jane. Glória a Deus.
Os irmãos estão felizes, amém? Glória a Deus. O Rogerinho trouxe o playback ali para louvar a Deus. Ao final do culto, o irmão louva a Deus, em nome de Jesus. Com os irmãos trouxeram a Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, nós vamos meditar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Aqueles que puderem ficar de pé para nós lermos juntos a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 1. Aleluia. Texto bastante conhecido dos irmãos. Nós já meditamos outras vezes, mas nós vamos meditar novamente. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 1. Lembrando os irmãos, quinta-feira, às 14 horas, nós teremos o círculo de oração, e às 19h30, um grande culto de quinta-feira, para honrar a glória do nome do Senhor. Amém? Domingo à noite, irmãos, nós vamos receber aqui um cantor, vai louvar a Deus e ministrar a palavra de Deus. Me fugiu o nome, irmão Vanderlei. Aquele cantor que cantou no Templo Central, numa segunda-feira retrasada, veio do Rio de Janeiro, que a esposa dele faleceu. Marcelo Santos. Domingo à noite, cantor e pregador Marcelo Santos vai estar louvando a Deus. Os irmãos puderem vir para prestigiar e adorar a Deus junto com ele, vai ser uma bênção, amém? Domingo de manhã nós teremos a escola bíblica dominical. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Quem não tiver com a Bíblia pode acompanhar na tela, vai ser bem breve, mas nós vamos meditar mais uma vez nesse texto. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternas de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos às cadeias. E disse-lhe ao anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia, e não sabia qual era a real que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora eu sei, verdadeiramente, que o Senhor enviou o anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disse-lhes: está fora de ti,
Mas eles afirmavam que assim era, e dizia: é o seu anjo. Mas Pedro perseverara em bater, e quando abriram, viram-se e espantaram. E acenando ele com a mão, para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão, e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Amém? E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados, porque o que seria feito de Pedro, e quando Herodes o procurou, não achou. Feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Amém? Glória a Deus. Só nos assentar, em nome de Jesus. O texto que nós lemos, um texto bastante conhecido pelos irmãos, aonde nós temos como título: quando Pedro foi livre da prisão. O que eu tenho nesta noite para comentar, compartilhar com os irmãos, nós aqui já ministramos, já falamos de forma diferente, mas eu gostaria de mencionar aqui o que Deus tem colocado no meu coração nesta noite. Os irmãos que acompanharam a leitura da Bíblia Sagrada, o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que aqui há um relato que nós vemos de uma família que, ao longo dos anos, eles tentaram ali manchar, ou tentaram, talvez, denegrir o Evangelho, a imagem de Cristo Jesus. Quando nós lemos logo no versículo de número 1 do capítulo de número 12, nós vamos ver uma geração aqui, e seja para o bem, seja para o mal, nós vamos ver que algumas famílias têm duradoura influência sobre algo ou sobre algumas coisas. Para nós aqui fortalecermos e entendermos, nós vamos ver que às vezes nós sofremos alguma influência, seja hereditária ou a forma de convívio dos nossos pais ou dos nossos avós. Quantas das vezes nós nos já olhamos e nós às vezes já falamos assim: nossa, como eu pareço com meu pai, como que eu pareço com minha mãe ou com meu avô, como que a característica é a mesma. Um dia eu pregando aqui, eu disse na igreja que eu olhei no espelho e eu tomei um susto, que eu estava falando igual meu pai, e parecendo com meu pai, até na forma de mexer com cor. E aí eu falei assim: meu Deus, como que a gente sofre influência? Como que nós, os pais, os avós, tem uma responsabilidade muito grande em formar a informação de caráter sobre a vida dos filhos e sobre a vida dos netos. Para nós entendermos as características das gerações passadas, não sempre, mas frequentemente, são repetidas pelos filhos e pelos netos. E essas características, muitas das vezes, ela pode não ser só positiva, mas como ela pode ser também negativa. Há de se dizer, e eu conheço, há famílias que o pai é um grande traficante de drogas, e se não for a misericórdia de Deus, os filhos, os netos e as gerações vão sendo influenciadas, e aqueles que eram netos, os filhos, vão entrando para a mesma linha dos avós e começam a praticar as mesmas atrocidades. Conversando com um jovem, e ele estava um pouco invocado com o pai dele. E eu conversando com ele, e eu falei: você tem que ter misericórdia, você tem que valorizar seu pai. Eu falando isso ou aquilo. E ele disse assim para mim: mas não dá, sofrendo influência. Quando eu percebi que ele sofreu influência, eu falei com ele assim: o que você faz da vida? Ele falou assim: eu sou músico,
E quem mais é músico na sua família? Ah, meu pai. E eu bati e falei assim, da onde você tirou aquilo que você faz hoje? E ele falou assim, eu acho que foi do meu pai. Eu acho que foi dos meus avós. Porque sofreram uma influência e ele nem percebeu que nesse dia a dia algumas coisas são repetidas pelos filhos. Pode ser coisas que se competem para erros e pode ser coisas também que competem para vitórias ou acertos. O certo é que eu venho aqui nesta terça-feira baseado nesse texto para dizer que um pai, uma mãe ou um avô que é de oração, certamente vai se levantar dentro da sua casa. Mulheres que são de oração, homens que são de oração, pessoas que quando a carga pesar, ele vai perceber que o único recurso é se reunir, dobrar os joelhos, e as coisas vão ser transformadas para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Isso nós percebemos que há uma influência muito grande na vida dos filhos. O que nós vemos aqui nesse texto, para aqueles que conhecem, foi 4 gerações herodianas terríveis, a qual um foi passando para o outro, e os pecados que são mencionados dentro da Bíblia, vemos as marcas que essas famílias herodianas causaram, ou tentaram causar para o Evangelho de Cristo Jesus. Hoje nós não vamos entrar, por causa do tempo, nas atrocidades que Herodes o Grande cometeu, nem Antipas, que teve ali a vantagem, ou teve a oportunidade de participar do julgamento de Jesus, mas preferiu se esquivar. Ele mesmo participou ali, quando a cabeça de João Batista, por vaidade, foi oferecida numa bandeja. Olha as gerações herodianas tentando manchar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas quando nós chegamos no capítulo 12, qual nós lemos, e qual faz aguçar a nossa fé, nós nos alegrarmos, que aqui nós vemos Herodes Agripa I. Herodes, irmãos, Agripa I, a qual nós lemos aqui no capítulo de número 12, nós vemos que era um administrador, e ele era capaz e hábil. Ele tinha as suas funções e tentava manter uma boa relação com os judeus. Ou seja, ele se relacionava bem com as questões judaicas por ter uma avó judia. E nós vamos ver, e alguns que já leram vão ver, que ele, para se relacionar bem, era jovem para continuar ali, tendo a confiança de Roma, tendo a confiança dos imperadores. Nós vamos ver que ele deu continuidade, ou tentou dar continuidade às atrocidades a qual seus pais e os seus avós faziam. Para que os irmãos possam entender o que nós estamos pregando aqui, vocês vão ver que o movimento cristão criou para Herodes uma oportunidade inesperada para a vida dele. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Para ele, irmãos, era uma oportunidade de ganhar a simpatia dos judeus. Por que Herodes Agripa I queria conquistar ali o trono e a simpatia dos imperadores e dos judeus? Olha só, eles sabiam que muitas pessoas, muitos gentios, Wander Moreira, estavam se convertendo. Muitos gentios estavam se rendendo aos pés do Senhor. E aquilo não soava bem para os judeus. Eles começaram, os gentios, a aceitarem a Jesus. E esse grande número da igreja cristã iam se crescendo dia a dia. Muitos dos judeus não toleravam essas questões, porque achavam que aquilo ali era uma seita que se estava se formando dentro do judaísmo. E eles não aceitavam o Evangelho de Cristo Jesus.
Eles não aceitavam os gentios se converterem, entregarem a sua vida para Jesus. Quer ver uma coisa, irmãos? Quando você está lá no mundo bebendo, vocês estão acompanhando nas redes sociais, quando você está na faculdade ou algum lugar, quando você está bebendo, juntando com a turma, fazendo um monte de coisa, ninguém dá ideia para você. Mas o dia que você coloca uma Bíblia em cima da mesa, o dia que você se separa, as pessoas começam a se levantar contra você. Por quê? Porque você está representando não só você, mas você está representando ali a igreja cristã, o Evangelho de Cristo Jesus. Você está fazendo lembrarmos da igreja de Antioquia, que o povo olhava para eles e lembrava, esse povo aí é cristão. Por quê? Porque ele se parece com aquele Cristo. Por isso que eles parecem, eles são cristãos, eles parecem com Cristo. Então, quando nós lemos esse texto, que nós vamos vendo que não eram tolerados por causa que os judeus achavam que era um movimento de seita. O rápido crescimento do cristianismo foi deixando eles atônicos. E quando nós lemos esse capítulo de número 12, conforme nós sempre vimos, eles começaram a perseguir a igreja do Senhor. Eles começaram a maltratar todos aqueles que serviam a Cristo Jesus. Olha, irmãos, antigamente, eu conversando com alguns jovens, quanto que eles sofreram bullying na escola. Eu conversando às vezes na minha própria casa, a gente conversando ali, eu conversando com a Janice, outros irmãos conversando. Olha, como que as meninas sofriam bullying, pelo seu jeito de vestir, pelo jeito de andar, pelo jeito de agir. Mas nós sabemos, irmão Leonardo, que uma coisa nós estarmos no mundo, outra coisa nós estarmos com Cristo. Pode vir perseguição, pode vir luta, pode vir o que for. Nós vamos ver que dentro desse texto, que a melhor coisa que é nós permanecermos naquilo que Deus tem nos colocado, para que o nome dele possa ser glorificado. Então, nessa perseguição, como nós vimos, Deus permitiu que Tiago passasse a fio de espada. E outrora eu perguntei, e a gente às vezes não entende algumas coisas, mas Cristo tem um seu jeito de trabalhar. Às vezes eu ficava pensando, Pedro foi liberto, e aí Tiago não foi liberto. A vontade de Deus não se aplica a nós darmos interferência ou questionarmos. Uma vez eu subi em cima de um monte, e eu orando, e Deus falando no meu coração, irmão Leonardo. E eu falei assim, meu Deus, por que dentro de um texto o Senhor levou Pedro e o Senhor deixou Tiago passar a fio de espada? E eu comecei a ver a dimensão de Deus como fosse uma mão grande. E Deus falando, a minha mão está sobre todos, eu estou no comando desta nação. E aí eu lembrei de Pedro e Jesus, o próprio Deus falou no meu coração, dizendo assim, olha, tem algumas pessoas que têm vida para que o meu nome seja glorificado. E tem algumas pessoas que perdem a vida também para o meu nome ser glorificado. Ou seja, tem gente que o sangue é derramado para o nome de Deus ser glorificado. E tem outras que Deus dá sangue para que o nome dele também seja glorificado. Mas nós temos que entender que nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus. Porque ali no momento certo Ele nos exalta dentro da vontade dEle. Quando nós lemos esse texto, os irmãos que acompanharam a leitura, vocês vão ver que é uma maravilha, é algo esplêndido, algo maravilhoso, porque Tiago, ele foi preso, mas Deus aí, ele mostra a glória dele, Deus mostra o agir dele nas nossas vidas. Olha, irmãos, a situação na nossa vida, que nós não sabemos mais o que nós vamos fazer. E às vezes, se nós não darmos continuidade a uma vida de oração, aquilo que nós aprendemos, se nós não nos voltarmos para o momento de dificuldade, é bem certo que nós às vezes não venceremos.
Quando eu estava vindo para cá, meditando nesta palavra, irmão Wanderlei, sabe o que eu imaginei? Eu imaginei o seguinte: nos momentos mais difíceis da vida da igreja, seja ela primitiva ou na atualidade, quando ela mais cresceu, é quando ela mais sofria perseguição. Sabe o que eu entendo nessa noite? Eu trago para os nossos dias atuais. Eu estou vivendo talvez a pior época, mundialmente falando, de pandemia. Coisas que ninguém viu, coisas que estão acontecendo que ninguém aqui já passou. Aí eu vejo que é um ótimo momento para levantar crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Eu acho que é um ótimo momento para levantar profetas, mulheres de Deus, que vão subir aqui no púlpito, ou vão para as ruas, para defender o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso perceber, espiritualmente falando, que pode ser um momento de transição da igreja evangélica, que algumas pessoas pregam, que está nos seus piores momentos espiritualmente, aonde nós vemos jovens que não pregam, aonde vemos pessoas que não têm conhecimento, pessoas que estão se envolvendo e pessoas que estão sendo em meio da corrupção. Mas eu sei que em meio à pandemia, Deus é poderoso para guardar, igual guardou Pedro dentro da prisão. E Deus, para mostrar que Ele é poderoso, Tiago passa a fio da espada, o nome de Deus ser glorificado. Pedro, ele é lançado na prisão, como todo mundo viu, como todo mundo sabe, e aqueles que acompanharam a leitura. Mas aqui, Herodes cometeu um erro fatal. Aqui Herodes cometeu um erro que muitos cometem quando não entendem o que e como que a pessoa está sendo envolvida em meio a esses tempos difíceis. A gente está estudando na escola bíblica dominical, e eu estava vendo a vida de Jó, e lendo aquele livro, dá uma fortalecida nas nossas vidas, que nós percebemos lendo lá, Leonardo, que o sofrimento e a tribulação, ele tem limite dado por Deus. Pode ser o pior das nossas vidas, pode Deus tomar pessoas da nossa vida, pode deixar a gente lá no vale. Eu vejo que Deus coloca limite ali, para que o nome dele possa ser glorificado. A gente está sendo aqui, irmãos, edificado na escola bíblica dominical, porque quando eu pego o texto, eu percebi que nós que somos cristãos, que nós somos pentecostais, tudo que nós achamos, tudo que nós pensamos que é o diabo, e às vezes a gente acha que Deus não deixa que as pessoas tocam nas nossas finanças. E às vezes, para a nossa forma teológica de agir, nós achamos assim: eu estou passando dificuldade financeira, de emprego, isso deve ser pecado. Nem sempre é pecado. Às vezes é Deus moldando o nosso caráter, preparando a gente para colocar a gente em lugares grandes. E aí a gente vai vendo Deus trabalhando. E aqui, Herodes cometeu um erro grosseiro. Para nós terminarmos, que o Sérgio já apontou o dedo ali, o culto reduzido, amém? Mas para os irmãos entenderem, Herodes cometeu um erro grosseiro. Qual foi o erro grosseiro que Herodes cometeu? Eles esperavam, irmãos, as festas dos pães ázimos. E quando passava a meia-noite, eles pegavam aqueles que eram presos, para que eles pudessem matar. A cidade estava assim de judeu. Então, se eles caçassem aqueles que estavam perseguidos, algum cristão, ele ganhava reconhecimento diante do imperador. Ele ganhava reconhecimento com os judeus. Então eles prepararam Pedro, aprisionaram Pedro, fizeram todas essas coisas que nós lemos. E o erro dele foi esperar a colocar Pedro. A Bíblia diz que ele estava guardado na prisão. Mas o erro de Herodes foi esperar as festas dos pães ázimos, para que a cidade pudesse estar cheia, para que ele pudesse ganhar moral com o imperador. O erro dele foi esse. Por quê?
Porque o capítulo de número 5 diz que enquanto ele estava preso lá, Bárbara, a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Irmãos, nós temos que voltar à essência da oração nas nossas vidas. Eu estava pensando aqui, olha só, nós passamos aqui todo ano, e como que as famílias fazem questão de se reunir no dia 24 para jantar. Não tem uma família que não se reúne, é raro, durante todo o ano. Mas durante todo o ano, a grande maioria não fazem questão para se reunir, para orar e interceder a Deus. Nós falamos isso por quê? Porque o ponto-chave do capítulo de número 12 não foi só a libertação de Pedro. Para mim, o ponto-chave é quando as coisas estão difíceis, quando as coisas estão pandêmicas, quando as coisas estão ali atribuladas, a igreja, ao invés de murmurar, a igreja, ao invés de se esconder, a igreja se reunia na casa de João Marcos para fazer contínua oração a Deus pela vida de Pedro. Irmão Vanderlei, se todas as vezes na igreja que acontecesse algo, as pessoas se reunissem para orar, as coisas mudavam de direção. Tem coisa que só muda com oração. E aí, Vanderlei Moreira, é o que nós vemos, o erro de Herodes, para a gente encerrar. Herodes, ele colocou Pedro na prisão, e quando estava passando as festas dos pães asmos, eles reuniam as pedras, os paus, reuniam todos os mecanismos para matar Pedro, mas eles não contavam que homens e mulheres de Deus confiam num Deus poderoso, onde as pessoas dobram os joelhos e oram em favor deles e delas. Não sejam ingratos, irmãos, porque às vezes você está no trabalho, você está na sua casa, às vezes você está no teu emprego, e tem pessoas com os joelhos dobrados, fazendo contínuas orações a Deus por você. E ele não contava com isso, contava tudo preparado. Ele não contava que quando a igreja ora, é desfeita toda a prisão, as algemas caem e Deus opera maravilha nas nossas vidas. Às vezes nós fazemos o quê? Nós falamos assim, não, definitivamente eu cheguei numa conclusão. O nosso Pai, Ele só vai mudar o dia que nós dobrarmos o joelho e nós derramarmos lágrima de sinceridade a Deus pela vida deles. Às vezes o nosso filho, ele só vai mudar o dia que se reunir o grupo de familiares e dizer: Deus, dá um basta para a honra, a glória e louvor do teu santo nome. E aqui nós vemos que Deus é poderoso para fazer grandes coisas nas nossas vidas. Quantos creem nisso, pode ficar de pé conosco para nós orarmos. O que faz diferença nas nossas vidas é a oração, irmãos. Oh, aleluia. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Ah, Pai eterno e soberano Deus. Ah, Pai, aquela igreja, meu Pai, conforme nós estamos mencionando aqui nesta noite, meu Pai. Uma igreja, meu Deus, que orava, meu Pai, em fervor pela vida de Pedro, meu Pai. Deus, contudo, eles não oravam querendo que o Senhor fizesse a vontade deles, não. Eles oravam ao Senhor sabendo que ninguém fugia daquela prisão. Então eles faziam oração dizendo: Senhor, faz a vontade do Senhor. Mas se for possível, o Senhor livre Pedro da prisão, ó Pai. Eu não sei como que Deus vai fazer, se Deus vai enviar anjos.
Eu não sei se Deus vai arrebentar as correntes, as algemas que cercam situações difíceis das nossas vidas. Mas a única coisa que eu sei, que a igreja orando, Deus vai fazer diferença na minha e na sua vida. Você crê nisso em nome de Jesus? Oh Deus amado, eu não conheço, meu Pai, todos, ó Deus, que entraram aqui nesta noite, mas nós depositamos a confiança plena no Senhor nesta noite, meu Pai, porque eu sei que muitas pessoas passam por situações difíceis, meu Pai, conforme Pedro, meu Pai, passou, ó Pai. Mas nós cremos, ó Pai, que elas estão dispostas a pagar um preço de oração. Oh Deus, eu sei que elas querem, meu Pai, que às vezes o pastor ore, meu Pai, que as irmãs do círculo de oração interceda, meu Pai, que a irmã do culto de quinta vá ao culto e ore e apresente o nome lá na campanha, meu Pai, esperando algo de imediato do Senhor. Mas nós colocamos a nossa oração a Ti nesta noite, sabendo que muitas das vezes não é assim, meu Pai. Porque o Senhor, meu Deus, faz as coisas do jeito do Senhor, do jeito que o Senhor quer, e nós precisamos tão somente aprender a orar sem cessar, voltado a nossa mente, o nosso corpo, para a oração incessante, meu Pai, nas nossas vidas, ó Pai. Enquanto os pais, meu Pai, tiverem vida de oração, os filhos também vão ter vida de oração. Enquanto tiverem culto nos lares, os filhos vão manter os cultos nos lares. E assim nós pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare cada um aqui nesta noite para receber as bênçãos do Senhor, advinda da oração da igreja, meu Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece, meu Pai. Se tiver alguém aqui disposto para pagar esse preço, para que a vida possa ser transformada ainda neste ano, que eles possam orar incessantemente, e eu creio que o Senhor fará um milagre, porque antes, meu Pai, que o Senhor, meu Deus, antes que nós nascêssemos, ou melhor, o Senhor era, meu Pai, e ninguém há que faça escapar das mãos do Senhor. Quando o Senhor opera, meu Pai, ninguém impede, meu Pai. O Senhor não é homem para mentir, meu Pai, nem filho do homem para se arrepender, meu Pai. Nós cremos, ó Deus, que nós prometemos, mas nós não cumprimos, mas o Senhor poderoso, o Senhor promete e o Senhor cumpre nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, em nome do Senhor, que nós possamos descansar conforme Pedro descansou na prisão, meu Pai, guardados, ó Pai. Ó Deus, que cada um possa descansar, meu Pai, e não se desesperar, meu Pai, diante da circunstância, mas aprenda a confiar no Senhor, meu Pai. Aprenda a confiar no Senhor em todo o tempo, meu Pai. E assim nós oramos. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um que veio aqui nesta terça-feira, meu Pai, desse culto de ensinamento, meu Deus, que o Senhor possa dar vida, paz, prosperidade, que o Senhor possa guardar de toda enfermidade, possa imunizar as nossas almas, possa, meu Deus, nos bloquear, meu Pai, de todas as astutas ciladas do inimigo, meu Pai, que o Senhor possa restaurar, restituir as nossas vidas, e assim nós mantemos a confiança no Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa levar, meu Pai, cada um em paz para os seus lares, para os seus afazeres, meu Pai. E o Senhor, meu Deus, possa dar um final de semana, meu Pai, ou uma semana abençoada para cada um, em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Rogerinho, você vai louvar hoje ou é quinta-feira, Rogerinho? Glória a Deus. Ele vai louvar hoje, irmãos. Os irmãos podem se assentar por um momento. Enquanto ele louva o nome do Senhor, nós estaremos agradecendo a Deus e logo em seguida estaremos dando a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém.
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já de fogo e terremotos, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. E até nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agradeço a Amém. oportunidade, Vamos em nome nos de colocar Jesus. de pé. Que a graça do Senhor, a sublime e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos.